pessoa. Então, assim, antes de dizer que uma unidade está com algum problema, eu consigo entender o que está se passando ali com as pessoas. Alguém está ali com um problema ali no casamento. Ali a gente tem um consultor que está 80% da equipe com problemas financeiros. Ok, isso chega para nós e a gente pensa em treinamentos para estar ajudando essas pessoas. Afinal, lembra? Nós somos sistêmicos. Então, como que aquela unidade... a gente pode estar atingindo aqueles objetivos e vendas e números, né? Enfim, somos uma empresa e visamos lucro. Se aquela pessoa está com fissuras emocionais tão grandes. Então, primeiro, o que a UOL faz? Oferece ajuda. Depois, a gente consegue identificar as limitações das pessoas. Afinal, todos temos limitações. E suas potencialidades. Tá? Então, o que a gente faz? A gente primeiro vê quais são as maiores potencialidades daquela unidade e a gente vai fortalecer aquelas potencialidades, tá? E a gente vai ver suas limitações e a gente não dá tanta importância para essas limitações, que é o que o senso comum fala, correto? Quando você é criança, por exemplo, e você vai mal em matemática, o que acontece? O que teus pais fazem, né? Contratam ali o professor para dar aula de reforço de matemática, porque essa pessoa não consegue entender os números. Ok, ela precisa entender os números o suficiente para passar de ano, tá? E eu não tenho medo de falar isso, eu sei que isso é muito diferente do senso comum. Mas se aquela criança não é boa em matemática, mas ela é excelente em história, em geografia, então ela tem que pegar o que ela tem de bom. Esses pais têm que potencializar isso que essa criança tem de bom. Traz livros diferentes que a escola oferece sobre história, ajuda ela a performar naquilo ali. Além do conteúdo da escola sobre história, traga outros autores, traga outras referências bibliográficas, né? Você tem que direcionar teu filho. Então, pegue o que ele tem de bom, valorize isso e ajude ele a desenvolver mais ainda, ok? Outra coisa ali que as ferramentas e os indicadores nos trazem, né? A gente com esses dados na mão, a gente consegue fazer feedback, né? E desenvolver esses treinamentos. E a gente vai ter um treinamento só sobre feedback, né? Que existe uma cultura também de feedback por trás. A sociedade não sabe muito bem o que é um feedback. Muitas pessoas consideram críticas, têm medo de feedback, mas eles vão entender e vão aprender a desmistificar isso, que é um presente para vocês, né? Um feedback é um presente para vocês poderem se desenvolver, né? E vamos lá. Isso é um dos grandes corações aqui da nossa empresa, que é a nossa análise de perfil comportamental. Eu, além de ser coach, sou uma analista de perfil comportamental. E, além de mim, existem outros analistas de perfil comportamental dentro da UOL. E o que é isso? A gente, para cada cargo, a gente criou um avatar que a gente fala. Então, a gente tem a característica, a gente sabe exatamente os potenciais, as características que a gente quer para aquela pessoa em cada uma das áreas. Então, assim, você que está me assistindo, né, com certeza você respondeu esse teste. E se você está aqui é porque você encaixou dentro desse avatar. Então... E eu tenho certeza que todo esse material está sendo muito válido para você. Por quê? Porque para entrar na UOL tem que ser pessoas flexíveis, que estão abertas ao processo de mudança, de se desenvolver. E tudo isso eu mapeei, né? Então, assim, antes da gente chamar para uma entrevista via Skype ou a pessoa ir lá no nosso escritório no recrutamento, antes a gente vê quais características comportamentais essa pessoa tem. E para isso elas fazem um teste que se chama CIS Assessment, e que faz com que a gente receba um relatório de cada pessoa, com mais de 80 características pessoais, características comportamentais observáveis e características comportamentais que só através dessa ferramenta de gráficos e estatísticas a gente consegue analisar. Isso só é feito e só é possível através de especialistas. Então, vamos assistir aqui um videozinho que ele vai explicar exatamente o que é essa análise de perfil comportamental.
Isso aí, pessoal. Então, aí mostrou um pouco pra gente o nosso software, né, de análise de perfil comportamental. Para vocês terem uma ideia, esse software tem um valor extremamente elevado. Cada teste desses, mesmo quando a gente não contrata a pessoa, ok? Ele é um valor... Só o teste, R$250 por pessoa. E a gente investe nesse teste porque a gente acredita, sim, nas pessoas. Hoje em dia, eu não sou mais analista, né? Não atendo particular. Mas quando eu atendia, cada teste análise, 2 horas da minha análise com esse relatório em mãos, R$1.200. E a gente está fazendo isso com todos vocês. Então, todo o Almaniac recebe esse treinamento de forma gratuita no pacote. Porque isso é muito importante pra gente, isso prova realmente que a gente acredita no capacidade e no potencial humano e a gente investe nisso. Apesar do UAL trabalhar com uma tecnologia de ponta, com máquina, e a gente de repente nem precisar de consultores de lavagem, mas a gente não acredita nisso. A gente acredita que mais do que máquinas, a gente ainda tem que investir no ser humano, que é isso que faz a grande diferença. E é por isso que a gente está atingindo hoje em dia tanto sucesso. A grande diferença é você, é cada UAL Maniac que está em nossa rede. E vamos lá, ferramentas. Uma ferramenta chamada avaliação multidirecional de inteligência emocional. Então, assim, todo mês vocês vão responder essa avaliação. Existe uma outra ferramenta chamada multidirecional de eficiência no trabalho. Então, ali tem 16 itens que a gente vai estar avaliando com relação ao dia a dia do trabalho, tá? Aí tem uma avaliação única, exclusiva de vendas, que aí a gente está mapeando e discriminando todas as competências dos melhores vendedores e vai estar avaliando vocês em todos esses quesitos. Avaliação de habilidades gerenciais para os gerentes, donos de franquia, né, líderes internos que temos. Então, a gente consegue mapear tudo, né? A gente vê o que não está com uma boa avaliação e o que a gente faz. A gente pega essa pessoa, esse indivíduo, e a gente desenvolve para ele atender aquela excelência, para ele performar e ser realmente o líder que a gente espera, ser o vendedor que a gente espera, ser o profissional que a gente espera. E todas essas avaliações acontecem de forma 360 graus. Então, elas não são unidirecionais. Não existe uma única pessoa avaliando vocês. A gente faz média de algumas pessoas que vão estar avaliando vocês, né? Vocês não vão saber quem exatamente, né? Para ser algo bem imparcial. Mas desse jeito a gente consegue uma confiabilidade. A gente consegue, assim, uma precisão incrível. Porque, lógico, tem pessoas que se dão melhores, outras que não se dão tão bem. Mas como a gente faz uma média de feedback de umas 3 pessoas, então essa avaliação ela é realmente muito precisa. Então vamos lá, né? Vamos iniciar aqui nosso processo, o início do nosso processo de desenvolvimento humano. E para isso, a gente vai começar iniciando aqui, descobrindo qual que é o estado atual de vocês. Porque a gente fala, o coach, a gente vê o estado atual para chegar no desejado. Mas tem muitas pessoas que chegam nesse processo e falam, tá, mas eu nem sei qual que é o meu estado atual. Principalmente as pessoas que nunca trabalharam, lembra o coeficiente, a inteligência emocional? E tá naquela vida, né, deixa a vida me levar, né? Ela nunca teve consciência. Qual que é o estado atual dela, tá? Então, nesse momento, eu vou estar apresentando aqui para vocês, essa aqui a gente chama de MAS. Tá? E aqui nesse MAS, nessa roda da vida, existem todos os pilares da sua vida. Então, eu vou guiar vocês aqui para vocês estarem preenchendo essa ferramenta. Vocês vão receber essa ferramenta em mãos, vocês vão ter um PDF que vocês vão estar podendo baixar aí, imprimir e estar preenchendo comigo, ok? Então, aqui na forma do vídeo, eu vou apresentar aqui na tela. E vocês vão me acompanhando, se vocês precisarem, vocês podem pausar o vídeo, pensar um pouquinho. Mas o que eu aconselho vocês? Ele tem que ser uma resposta intuitiva. Ela não é cognitiva, então não adianta você ficar em cada um dos pilares parado, pensando, ok? Então vamos lá, esses são os pilares que a gente considera os pilares para o ser humano ser completo. Primeiro, espiritual. Sim, o espiritual é muito importante na UOL,
Vocês sabem disso, vocês participam do ritual diário com uma oração, independente da religião de vocês, né? Mas assim, a gente contrata só pessoas espirituais que realmente acreditam num Deus, num ser superior, e a gente acredita que nenhum ser pode ser completo e atingir seus objetivos sem ter esse pilar desenvolvido, a espiritualidade, tá? E o que é a espiritualidade? Como que você vai se avaliar nesse quesito? Espiritualidade é a tua conexão com Deus, né? Ou Deus, a forma como você chama, mas é o grau de intimidade que você tem com esse ser. Você conversa com ele, você compartilha os seus medos, as suas frustrações, você faz oração ou você faz meditação, você estuda a palavra de Deus ou estuda sobre essas questões espirituais. Então, é dessa forma que você vai se avaliar na sua vida espiritual, ok? Tá? Você vai dar uma nota ali de 0 a 10 para o teu quesito espiritual. Você pode colocar